Você quer começar a explorar o universo dos amigurumis, mas ainda não sabe por onde começar? Então vem comigo que eu vou te ajudar nessa jornada. Oi crocheteira, eu sou a Isa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você absolutamente tudo o que você precisa saber para começar a fazer o seu primeiro amigurumi. Então já pega papel e caneta, se acomode numa posição aí confortável e vamos começar essa jornada. Quando eu comecei a produzir amigurumis, eu não imaginava que esse universo ele era tão grande e que ele movimenta milhões de reais todos os anos. E eu não tinha noção nenhuma das inúmeras possibilidades que um bichinho de crochê ele pode nos proporcionar. Se você está iniciando aí no mundo dos amigurumis, saiba que existem diversos caminhos para você trilhar dentro desse universo. Você pode começar como a maioria das artesãs começam, trabalhando com encomendas. Você também pode seguir para a criação de receitas, ou seja, você criar amigurumis autorais, descrever o passo a passo desse amigurumi em um arquivo em PDF que nós chamamos de receita e disponibilizar esse arquivo para outras artesãs adquirirem o direito de reproduzir essa peça que você criou. Você pode vender e fazer disso uma renda também. E uma outra possibilidade dentro desse universo dos amigurumis é oferecer cursos e mentorias para artesãs. São muitas as possibilidades, né? Eu, por exemplo, trabalho com crochê profissionalmente há 3 anos, mas eu faço crochê desde os 8 anos de idade, então durante toda a minha vida praticamente eu fiz crochê. Mas hoje eu trabalho com encomendas. Recentemente lancei a minha primeira receita em amigurumi e pretendo lançar outras receitas também e ensino amigurumi aqui no YouTube. Inclusive, se você não é inscrita no canal, eu convido você a clicar no botão aqui embaixo de se inscrever e aproveita e já deixa o joinha nesse vídeo também e vamos para a lista de materiais necessários para você começar a produzir o seu primeiro amigurumi. Seja para um hobby, para uma renda extra ou mesmo para uma profissão, a primeira coisa que você vai precisar aprender vai ser os pontos básicos do crochê. Sim, pode parecer óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. É muito importante que você saiba todos os pontos bases do crochê, porque você vai usar todos eles na produção da sua peça. O ponto que mais predomina na produção dos amigurumis é o ponto baixo. Muitas vezes nós usamos o ponto alto duplo, o meio ponto alto, principalmente em roupas e acessórios dos amigurumis. Mas mesmo assim, é muito interessante você saber o maior número de pontos possíveis para que você consiga também dar o seu acabamento, dar o seu toque especial para a peça. A segunda coisa, para você que deseja fazer uma renda extra com os amigurumis ou uma profissão, é saber precificar da maneira correta. A precificação é um dos maiores problemas que as artesãs em geral enfrentam, porque acabam vendendo o seu produto com um valor errado, acabam não obtendo lucro. Os amigurumis, eles levam um tempo para produzir e um tempo relativamente longo. Dependendo do amigurumi, a gente pode ficar até 15 horas produzindo só ele. Então, é muito importante que a gente seja muito bem remunerado, porque a gente está usando muito do nosso tempo na produção dessas peças, seja por renda extra ou até mesmo para fazer disso uma profissão. Saiba precificar da maneira correta. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição desse vídeo o link de uma aula completa que tem aqui no canal sobre esse assunto. E um dos materiais mais essenciais para a produção dos amigurumis são as linhas. Eu particularmente amo os fios voltados para amigurumi da Círculo. Então, eu amo o fio amigurumi tradicional. Vou mostrar ele aqui de pertinho para vocês, que ele é super macio, ele passa por um processo que se chama mercerização. Se você não sabe o que é mercerização, é um processo que o fio de algodão ele passa para aumentar a durabilidade e dar brilho. E esse fio ele dá uma estrutura super boa pro amigurumi. É um fio 100% algodão. Tem cores lindas, tem uma cartela de cores super completa e eu sou suspeita para falar dele. 90%, 95% dos meus amigurumis eu uso o amigurumi tradicional e eu também amo o amigurumi soft. Tá vendo que ele tem uma textura um pouco mais fofinha do que esse daqui.
Esse fio aqui, ele já não passa pelo processo de mercerização. Ele também é um fio 100% algodão. Não lembro se eu falei o nome, mas é o Amigurumi Soft, também da Circo. Ele é um fio um pouquinho mais soltinho e eu gosto de usar ele pra fazer cabelo, juba, crina, dos bichinhos, juba de leão, cabelo de boneca, porque eu acho que dá bastante movimento comparado com esse fio aqui. Então, esses dois fios aqui eu super recomendo, que são os que eu uso, né, na minha produção, mas você também pode ficar à vontade para testar outros tipos de fios para fazer os seus amigurumis. Outra coisa super importante também na hora de produzir os nossos amigurumis são as agulhas. Sem elas a gente não consegue produzir. A gente pode ter enchimento, pode ter linha, mas sem essa ferramenta aqui não adianta, que não vai existir amigurumi. Há também muitas opções de agulha no mercado, então se você é iniciante, eu acho que não há necessidade de você já investir numa agulha muito mais cara, tá? Isso você pode investir com o tempo, a não ser que você já tenha os recursos para poder fazer esse investimento. Essa agulha que eu utilizo aqui, ela é uma agulha, aqui ela é de metal e aqui ela tem um cabo emborrachado, ela se encaixa perfeitamente na mão, a borracha dela é bem molinha e isso traz bastante conforto na hora de produzir, e ela também é da Círculo. Essa daqui é a numeração 3 e aqui na minha cidade ela custa R$14. Eu gosto de usar muito essa agulha aqui nas minhas produções. Agora nós vamos falar daquilo que dá vida para os amigurumis, que são o enchimento. Eu uso muito o enchimento da marca Santa Fé. Inclusive tem um vídeo completinho aqui no canal onde eu só falo sobre ele, vou deixar ele linkado aqui nos cards e também aqui na descrição, então depois desse vídeo você corre lá assistir. Essa daqui ela é uma fibra, tá vendo? Super macia, super leve também, e ela se encaixa perfeitamente dentro do amigurumi, você não precisa ficar lotando o amigurumi, porque ao mesmo tempo que essa fibra ela vai dar estrutura pro amigurumi, ela também vai deixar ele super macio. Além disso, essa fibra aqui da Santa Fé, ela é antialérgica, anti-ácaro, hipoalergênica e ela pode ser lavada também. E depois que ela é lavada, ela não fica murcha, tá? Então isso é um ponto muito importante. Toma muito cuidado com as marcas de enchimento que você for usar, porque tem enchimento que depois que a cliente lava, o amigurumi pode murchar e perder todo o formato e a estrutura dele. Eu uso o da marca Santa Fé, isso nunca aconteceu comigo. Eu já usei tanto o normal quanto o ecológico também, que é uma segunda opção que eles têm, e eu nunca tive problema. Então fica aí uma dica de enchimento para vocês. Tem um acessório que muitas artesãs amam e tem outras que odeiam. Eu não fico sem ele, então eu amo ele. E eu perco muito, então sempre quando eu compro em grande quantidade, porque é um acessório muito pequenininho e é um acessório baratinho também e que faz toda a diferença. Caso você não saiba, nos amigurumis nós trabalhamos com carreiras em espirais. Nós vamos trabalhando sempre em volta das carreiras. Nós não finalizamos uma carreira, subimos e completamos ela. Nós sempre vamos fazer uma espiral. Como os pontos dos amigurumis, eles são muito pequenininhos, então pra gente se achar, é muito importante ter o uso dos marcadores de ponto. Tem artesã que não gosta porque acha que o marcador de ponto, ele acaba marcando o amigurumi, mas vou expor a minha opinião, tá? Eu não acho que marca. E se marca, é porque está utilizando o marcador da maneira errada. É um acessório super útil no dia a dia, principalmente se você é iniciante. Tem amigurumis que eu consigo fazer sem um marcador, que eu vou de boa. Outros, eu já preciso do marcador. Então, à medida que você for adquirindo experiência, você vai ver que às vezes vai ser necessário, às vezes não, mas é sempre bom que você tenha. Esse daqui é o formato cadeado. Deixa eu fechar ele aqui pra vocês. Esse aqui é o formato cadeado, mas tem de outros formatos também. Esse daqui é o meu formato favorito. Tem outros formatos que é em uma espiralzinha, uns outros grampinhos, mas o meu preferido é esse daqui. Agora nós vamos falar dos acessórios. Há muitos tipos de acessórios nos amigurumis, mas o mais utilizado são os olhinhos com trava de segurança. Então, trouxe aqui um olhinho para você ver, ele de pé, ele de frente, e aqui tá a trava de segurança dele.
que faz com que o olhinho ele fique bem preso entre a trama do crochê. Há diferentes tipos de tamanho de olhinhos e o tamanho vai depender do amigurumi que você for usar. Normalmente, as artesãs que criam receitas, elas já colocam uma sugestão de tamanho de olhos. Então, tem olhos de inúmeros tamanhos. Esse daqui que eu tô, ele tem 12 milímetros, mas tem olhos maiores de 14, de 16. Tem menorzinhos também, de 5 milímetros, 3 milímetros. Então, tudo vai depender do tipo de amigurumi que você for fazer. Mas, normalmente, os olhos mais utilizados são os de 10 milímetros e os de 12 milímetros. E também tem olhos de gato, tem aqueles olhos kawaii, tem o olhinho assim todo preto, tem olho castanho, tem olho verde, tem olho azul, tem olho de gato, tem focinho, tem bico de pato também com a travinha de segurança, enfim, tem muitos acessórios, óculos também para colocar nos amigurumis. Então, possibilidades é o que não faltam quando se fala de acessórios para amigurumis também. No total, o investimento inicial que você vai precisar fazer para fazer a compra desses materiais é de R$80. Apenas uma observação, eu fiz essa conta baseada nos preços dos armarinhos aqui da minha cidade, tá? Pode ser que mude de estado para estado, de região para região aqui do Brasil, mas eu levei em consideração os cálculos daqui da cidade onde eu estou. Dependendo do amigurumi que você for fazer, dá para você fazer até 2 amigurumis se for um amigurumi pequeno. Por quê? O rolo do fio amigurumi tradicional, ele rende muito. Então, se for um amigurumi pequeno, um chaveiro, um ursinho menor, um chocalho, uma naninha, dá pra você fazer mais de um. Então, com a venda da segunda peça, você já vai obter um lucro desse investimento inicial que você já fez. E agora você deve estar se perguntando, eu já sei fazer os pontos básicos do crochê e eu já entendi sobre essa lista de materiais, mas qual amigurumi eu devo fazer primeiro? Bom, eu recomendo que você comece produzindo um amigurumi simples, sem muitas trocas de cores. Um amigurumi muito legal para você começar a produzir é um urso. Seja um ursinho ou uma ursinha. Por quê? Normalmente os ursos, eles têm apenas uma cor só do início ao fim. Alguns têm uma camisetinha, um detalhezinho outro, uma gravatinha, um lacinho. Ursos são uma ótima opção para você que vai fazer o seu primeiro amigurumi, justamente por ser uma peça simples de fazer, por não ter muitas trocas de cores, por não ter aumentos e diminuições muito grandes, sabe? E também de ser uma peça rápida de você fazer. Mas lembra do que eu falei, se você é iniciante, pode ser que você vá demorar um pouquinho mais, principalmente se você nunca pegou numa agulha. Mas, se você já sabe fazer crochê, mas nunca produziu amigurumi, pode ser que você tenha uma afinidade melhor aí para produzir essa peça. Comece com amigurumis menores. Você pode começar fazendo chaveirinho de coração, fazer bolinhas também. Bolinhas é uma ótima para você estar treinando o ponto, treinando aumentos e diminuições, e é uma pecinha rápida de fazer. Inclusive, o primeiro amigurumi que eu produzi foi uma bolinha e eu usei ela por muito tempo para fazer os exercícios da mão, sabe? Para liberar a tensão, foi ótimo para mim. Então, fica a dica aí pra vocês de produzir um ursinho como seu primeiro amigurumi. E agora ficou mais fácil pra você dar o pontapé inicial nessa jornada, né? Bom, se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Já deixe seu like e se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau!